Os 5 potenciais de guerra são Shinigamis muito poderosos, escolhidos a dedo pelo Rei Quinch e o Habarra por terem potencial de serem problemáticos e também por terem alguma característica que é simplesmente imprevisível. De forma geral, eles não precisam oferecer algum tipo de perigo direto para o próprio Habarra, mas sim um perigo para o contexto geral da guerra, já que cada um dos 5 são uma incógnita e podem mudar o rumo das coisas rapidamente, sendo que cada um deles possui uma característica única que levaram eles àquele patamar. Hoje vamos conhecer mais a fundo cada um dos 5 potenciais de guerra de Bleach e entender o que levaram eles a serem escolhidos pelo rei e os principais Quinches como sendo ameaças de grau máximo. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com Ichibei Ryosubi, simplesmente um dos personagens mais absurdos da história geral de Bleach, aquele que é o líder geral da guarda do Rei das Almas, que é a famosa Divisão Zero, que é formada apenas pelos Shinigamis mais absolutos que já passaram pela Soul Sight. Para termos noção, é dito que a Divisão Zero possui 5 membros, que juntos têm um poder que ultrapassa todas as 13 divisões da Soul Sight, incluindo capitões, tenentes e etc. O Ichibei várias vezes é chamado pelo título de aquele que revela a verdadeira identidade. E o motivo desse título é porque foi ele quem deu nome a todos os Zanpakutous, Shikais e Bankais que existem, além de literalmente conhecer tudo e absolutamente tudo que existe dentro da Soul Sight, várias vezes sendo chamado carinhosamente de avô da Sociedade das Almas. O Ichibei Ryosubi foi selecionado com o potencial de guerra devido à sua imensa sabedoria. Vivo desde o início da criação da Soul Sight, dentro dele reside toda a sua história e segredos. E esse nível de conhecimento concede ao Ichibei uma visão imensa que o permite criar estratégias e agir da melhor forma possível, tendo mais informação do que todos seus oponentes. E essa puta sabedoria desbalanceada fez que o Rei Quinch não consiga prevê-lo e fique além de sua compreensão. O famoso monge da percepção tem a Ichimonji como sua Zanpakutou, e ela se diferencia das demais Zanpakutous por não ser uma lâmina, mas sim um pincel que não é capaz de cortar a carne, mas sim capaz de cortar o nome de seu alvo. Como por exemplo, ao acertar o braço do Rei Quinch, ele conseguiu reduzir as capacidades físicas desse braço pela metade, cortando seu nome. Já a sua Shikai é completamente imoral, e o comando de liberação é o Blacking. Após a sua liberação, a porção do pincel assume a forma de uma lâmina que possui um tamanho mediano. Aqui sempre que Ichibei balança a Ichimonji, a sua lâmina libera uma tinta preta e absolutamente tudo aquilo que foi coberto pela tinta perde seu nome na hora, diferente da Zanpakutou que apenas corta o nome. E ao perder o seu nome, seu alvo perde suas características também, ou seja, perde seu poder. E um exemplo clássico, em uma de suas principais técnicas, a Ichimonji literalmente cria um templo envolto em escuridão total, que suga toda a cor preta de seus alvos, sua carne, seu sangue e seus ossos, matando seu alvo na hora, deixando apenas um cadáver podre. Já a sua Bankai é a temida Shirafuji Ichimonji, que é ativada através do comando Shinuji. A sua Bankai é usada para completar as técnicas de sua Shikai. Tudo aquilo que foi pintado de preto pela tinta da sua Shikai irá perder completamente seu nome, e com isso na sua Bankai o Ichibei usa uma tinta branca, e essa nova tinta é usada para renomear tudo aquilo que teve seu nome borrado de preto. O novo nome irá definir o nível de poder e tudo mais que estiver relacionado ao nome. Por exemplo, se você for pintado de preto e renomeado como formiga pela tinta branca, você terá o mesmo nível de uma formiga, ganhando assim todas as propriedades de uma formiga, ou seja, ficando extremamente frágil e fácil de ser derrotado. Infelizmente, essa mesma sabedoria contribuiu para a ruína de Ichibei. O seu eterno mandato como protetor da Soul Sight significa que o Ichibei testemunhou a derrota original dos Quinches há 1000 anos atrás, um motivo que o leva a acreditar com excesso de confiança que a história se repetiria. O Ichibei não explica a capacidade de evolução do Yu Habarra e, como resultado, sofre uma perda esmagadora pelas mãos do The Almighty, bem longe de corresponder ao seu potencial estimado. Porém, ao ter o seu nome inteiro chamado pelo Ichigo, ele é capaz de literalmente retornar à vida, sendo um Shinigami único que possui capacidade de retornar à vida apenas tendo seu nome total chamado. Agora vamos com Keisuke Urahara. O Urahara pode ser facilmente dito como o personagem mais inteligente que existe em Bleach. Ele é o ex-capitão da 12ª Divisão da Sociedade das Almas, fundador original do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Shinigami, é o criador do Hogyoku e é o Shinigami que está um ou milhares de passos à frente de todos.
O grande motivo que levou Urahara a ser considerado um potencial de guerra é a sua gigantesca imprevisibilidade. Segundo o próprio Rei Quinch, são motivos desconhecidos. Ele não teme diretamente o poder do Urahara, mas sim o que está se passando dentro de sua mente e o porquê dele ser tão inteligente. Segundo Quinch e Askin Nak levar, não importa quantos planos os oponentes tenham, ele sempre pensará em alguma contramedida. A sua incrível inteligência simplesmente não tem limites. Diante de uma situação complicada, ele sempre imagina pelo menos 1000 cenários diferentes do que pode vir a acontecer, para evitar ao máximo ser pego desprevenido, tudo isso para proteger a si mesmo e aqueles que são importantes para ele. Atrás de todo sorriso, atos divertidos e zoeiras, se esconde um Shinigami Free calculista que sempre foi e sempre será um mistério do início ao fim. Estando sempre preparado e com cartas na manga para situações de A a Z e além. Um exemplo clássico da inteligência do Urahara foi quando Mugetsu do Ichigo falhou em derrotar o Aizen, e foi o Urahara que selou ele para sempre, revelando sua criação de um feitiço Kido feito sob medida para a ocasião, uma precaução que efetivamente salvou o mundo inteiro. A sua Zanpakutou se chama Benihime, uma das poucas Zanpakutous que possuem espíritos femininos. Com sua Shikai, o Urahara é capaz de liberar diversas técnicas muito poderosas com Reiatsu vermelho, e dependendo do comando usado, as técnicas podem assumir diversas formas diferentes. Já a sua Bankai é um dos grandes trunfos da guerra. Chamado de Kanonbiraki Benihime Aratami, ele consegue a materialização de uma grande marionete, uma mulher gigante que é a própria Benihime. E ela é capaz de literalmente reestruturar tudo aquilo que ela toca com as suas linhas, ou seja, ela pode agir de diversas formas. Com o seu poder, o Urahara pode reestruturar tudo o que ele quiser, tanto para ataque quanto para defesa, como fez com seus olhos que tinham sido afetados e praticamente destruídos. Ela abre, recostura, deixando cicatrizes no raio onde sua habilidade foi usada. Vale lembrar que tudo dentro do raio de sua habilidade tem os seus poderes reduzidos. O Urahara, apesar de ter tido uma participação pequena na guerra, ainda assim ele foi bastante essencial. E ele foi um dos grandes responsáveis pela derrota do Quinch Askin Nak levar, além de ter conseguido levar a guerra junto de Mayuri e Aizen para o Palácio do Rei das Almas. Agora vamos com ele, o Ichigo Kurosaki. Sendo o grande protagonista de Bleach, na Guerra dos 1000 Anos, o Ichigo teve um papel fundamental para os Shinigamis. Os seus poderes vão além do que imaginávamos e vai por mim, galera, o Ichigo pode hoje estar até mesmo no nível de Yamamoto em seu auge. A grande característica que levou Yurabara a designar o Ichigo com o potencial de guerra contra os Quinches foi chamado de poder adormecido. O potencial do Ichigo sozinho garante uma grande ajuda aos Shinigamis. Potencial aqui refere-se não apenas às habilidades latentes do Ichigo, mas também à sua taxa de crescimento simplesmente absurda, como por exemplo quando ele ganhou sua Bankai em apenas 2 dias e meio, um feito que requer pelo menos 10 anos de treino rígido para outros Shinigamis. A taxa de evolução e o seu potencial também se aplicam ao senso de combate do Ichigo, já que ele é rapidamente capaz de deduzir padrões de ataque do inimigo e pensar em estratégias na hora. E essas qualidades fazem do Ichigo um coringa da Soul Sight aos olhos dos Quinches, pois seguidas vezes ele prova sua capacidade de estar à altura dos mais fortes e também desafiar todas as probabilidades. O Ichigo desempenha um papel fundamental na guerra. Ele salva Zara Kenpachi de um grupo de Stenhitters que o emboscou, preservando assim um dos maiores trunfos que existem dentro da Soul Sight. E o mais importante, sua luta final contra o Rei Yurabara. E esse confronto final representa o potencial imenso do Ichigo, pois Yurabara observa com o incrível crescimento do Ichigo e é o suficiente para mudar o futuro que ele vê através do The All Might. A Shikai do Ichigo se chama Zangetsu e possui a habilidade de concentrar grandes quantidades de Reiatsu na ponta da espada, podendo realizar o Getsuga Teisho e variações. Já a sua Bankai se chama Tenza Zangetsu e tem consigo a habilidade de compactar todo o Reiatsu da liberação e uma versão menor da espada, causando assim um aumento de todas as habilidades físicas e melhoramento das técnicas da espada. A sua principal característica que o fazia ser um potencial se chama Poder Adormecido, e isso faz referência à harmonia que Ichigo possui em seus poderes. E galera, o Ichigo é um caso extremamente raro na história, pois é dito que ele é simplesmente um híbrido de todas as raças que existem em Bleach, sendo um Shinigami, um Hollow, um Funbrugger e também um Quinch, tendo todos esses poderes adormecidos em si, algo que é bastante único, já que é dito que o único ser que possui tal característica na história é o próprio Rei das Almas. Quanto mais harmonia o Ichigo possui em seus poderes derivados de suas raças, mais longe e mais evolução ele consegue ter. É dito inclusive que as suas transformações e a sua evolução era simplesmente indeterminada, já que parece que ele não possui limites para seus poderes beirando a perfeição.
Quando o Ichigo entendeu e conheceu suas origens, descobrindo que sua mãe era uma Quinch, ele finalmente percebeu por que possuía esses poderes também. Durante seu treino para aperfeiçoar esses novos poderes, o Ichigo descobriu que o velho Zangetsu, um homem que é praticamente idêntico ao Rei Quinch Uchiha, era isso porque na verdade ele é o próprio Rei Quinch, só que uma versão um pouco mais jovem. Quando as suas reais origens vieram à tona, o Ichigo liberou todo o seu poder latente que estava adormecido. E nesse momento, ele ganhou duas Zanpakutous, uma maior e outra um pouco menor. Sendo a maior representando seus poderes Hollows e Shinigamis, e a menor representando seus poderes Quinches. Referente à sua Bankai, o Ichigo agora possui uma nova e absoluta Bankai. Mas tão forte que mesmo sem ser mostrada realmente para valer na história, ela foi comparada a Zanka no Tachi do Yamamoto, tendo um poder tão extraordinário que o Rei Quinch o temia com todas suas forças, pois o seu poder real poderia feri-lo gravemente, tendo ainda o bônus de não poder ser roubada pelos Quinches, diferente da Bankai do Yamamoto. Vamos agora com Uzaraki Kenpachi. Ele que é o atual capitão da 11ª Divisão da Kotei 13, sendo também um dos Shinigamis que mais obteve evolução durante a história de Bleach. Uzaraki Kenpachi é fissurado em boas lutas, principalmente se essas lutas forem contra oponentes mais fortes do que ele, já que, como dito pelo próprio, isso ajuda a ficar sempre mais e mais forte. Uzaraki Kenpachi foi considerado um potencial de guerra especial devido à sua imensa força de combate. Uzaraki é o 11º Kenpachi, o título é reservado ao Shinigami mais forte da Kotei 13, e é conquistado ao matar o atual Kenpachi. Uma curiosidade é que ele conseguiu todos esses feitos sem ter nem mesmo o poder de sua Shikai ou Bankai. Tudo apenas com sua força bruta, instinto de batalha e o seu Reatsu que é colossalmente gigante e brutal. Em combate, o Uzaraki é simplesmente inigualável. Proeficiente em sua própria marca de esgrima, o Uzaraki pode adaptar os seus padrões de ataque com bastante facilidade, e sua capacidade de resistir a ataques de oponentes, enquanto mantém sua postura ofensiva, permite que ele ataque em situações em que outros geralmente optam por defender. Ele é tão forte que a Central 46 o proíbe de aprender Zanjutsu, e também de aprender esgrima adequada sob o comando de Yamamoto, pois eles temem que o Uzaraki polido de suas habilidades possa se tornar um perigo real para Soul Side sendo desonesto. Assustadoramente, na maioria das vezes, o Uzaraki está sempre limitando seu real poder para que pudesse saborear a luta e ainda vencer. Porém, ao conseguir entender seus reais poderes, o Uzaraki Kenpachi finalmente despertou tudo aquilo que ele tinha guardado adormecido em si, e chamando por seu Zanpakutou Nozarashi, forma-se então um grande machado com a habilidade de cortar todo tipo de coisa, até mesmo literalmente o espaço-tempo, sendo essa uma das armas mais incríveis que existem na história. A sua Bankai com toda certeza foi uma das mais esperadas pelos fãs de Bleach. Ela não possui nenhum nome oficial, mas foi apelidada pelos fãs de modo Berserker, e com toda certeza é uma das mais fortes Bankais que existem. Toda a pele do Kenpachi passa a ficar vermelha, com marcas negras aparecendo por todo o seu corpo também, e isso possivelmente acontece pelo grande aumento na circulação de sangue em seu corpo. E ele também ganha 2 chifres em sua cabeça, simbolizando o nascimento de um demônio berserker imparável. A sua espada se torna mais encurvada e mais desgastada também. A sua força que gera grande aumento de forma exponencial, e o seu Reatsu ganha um aumento simplesmente extraordinário, tão grande que a sua presença se torna sufocante para todos no campo de batalha, deixando seus inimigos completamente apavorados. O poder de Kenpachi fica tão, mas tão grande que nem ele próprio consegue controlá-lo direito, fazendo que ele perca parte da sua consciência e ataque tudo e todos, não importando se sejam aliados ou inimigos. Ao atacar os seus inimigos, nem mesmo ele se salva, tendo seus ossos esmagados os inimigos se portando com a própria Nozarashi. É dito que ele ganha a habilidade de cortar tudo incontáveis vezes, sem parar por nenhum segundo. Dentro da guerra, o Uzaraki Kenpachi foi de extrema valia para os Shinigamis. Ele derrotou 3 Queens poderosos no início da guerra, foi capaz de negar e vencer o Stenritter Grammy, que possui o poder de fazer sua imaginação se tornar realidade, e não satisfeito, ele foi capaz de surrar o Gerard Valkyria, aquele que possui o poder do milagre, sendo dito como o próprio coração do Rei das Almas. Nem mesmo o milagre foi capaz de salvá-lo de Uzaraki Kenpachi e de sua força bruta gigantesca. E para finalizar, o quinto e último potencial de guerra é o Sousuke Aizen.
E finalmente chegamos a ele, considerado pela maioria esmagadora dos fãs como o melhor e simplesmente o melhor vilão de Bleach. O Aizen é o ex-capitão da 5ª divisão da Golden 13 e foi o responsável por enganar tudo e todos para conseguir seus reais objetivos. É dito que o Aizen se tornou o mestre máximo em todos os principais estilos de luta que são usados e treinados pelos Shinigamis, sendo Shunpou, Kido, Hadou e etc. O Aizen foi considerado um potencial de guerra pela sua imensa pressão espiritual, ou seja, o seu Reiatsu simplesmente incomparável. É dito que o Aizen já possui um Reiatsu extremamente alto antes mesmo dele se fundir com o Hogyoku, tendo pelo menos 2 vezes mais Reiatsu que um capitão Shinigami, e isso na sua forma básica, e tendo aumentado isso milhares e milhares de vezes após sua fusão. A pressão espiritual do Aizen é tão colossal que, para termos de comparação, rolos mais fracos são exterminados apenas por estarem em sua presença. Sem contar que, assim como foi afirmado pelo próprio Urahara, que é o criador do Hogyoku, o Aizen, além de ter conquistado a imortalidade completa, vai estar também em infinita evolução uma vez que o Hogyoku o aceitou. Então, mesmo estando selado, seu poder continuará a crescer de forma ininterrupta. Não é à toa que o Aizen foi convidado pessoalmente pelo próprio Urahara para lutar ao lado dos Quinches. Sua Zanpakutou se chama Kyoga Suigetsu, e usando sua Shikai, o Aizen tem o poder da ilusão perfeita, onde ele tem a habilidade de iludir os 5 sentidos do inimigo, fazendo os oponentes confundirem absolutamente tudo, sendo essa apenas a base de sua técnica. A condição para a hipnose é a vítima ver pelo menos uma vez a liberação de sua Shikai. O problema é que ele faz isso de forma tão disfarçada que nem sequer conhece qual o termo de liberação de sua Zanpakutou. Dessa forma, sempre que ele ativar o poder da hipnose absoluta, a pessoa enfeitiçada estará automaticamente dentro da ilusão. A forma de escapar é segurando na lâmina da espada antes que o Aizen ative a ilusão. Já a Bankai do Aizen é totalmente desconhecida, tanto nome quanto forma e técnicas. O Aizen desempenha um papel fundamental no confronto final contra Yurabara. A hipnose completa de sua Kyoga Suigetsu engana o Rei Quinch e dá o It com a abertura para atacar. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, e se você chegou até aqui,